Bem, meu nome é João Vitor e eu vou estar aqui apresentando as atividades realizadas no estágio obrigatório realizado na matéria de estágio supervisionado na Faculdade de Engenharia Civil. Eu estou no 10º semestre e o local em que eu fiz o meu estágio, em que eu continuo fazendo o meu estágio, é na Prefeitura Municipal, né? Onde eu acabo atuando ali na Secretaria de Coordenação e Planejamento Urbano e Inovação, conhecido como CEPLAN, e a CEPLAN que é dividida em alguns outros departamentos, né? A gente tem o Departamento de Estudos e Projetos, que é onde eu tive a oportunidade de estar estagiando, e também tem ali os outros departamentos, né, que é o de Desenvolvimento Urbano e o de Regularização Urbana. O responsável do departamento onde eu estive efetuando essas atividades é o engenheiro Eliseu Cunha Gonçalves. E lá dentro do departamento eu tive algum contato com algumas áreas da engenharia civil. Entre elas eu tive contato bastante com projetos, muitas das vezes não executando, mas assim, é um departamento onde a gente acaba analisando muitos documentos e muitas plantas de empresas que submetem projetos, que são contratadas, né, para fazerem os projetos. Cabe a nós acabar analisando esses projetos para poder dar sequência à construção, né, deles. Mas também tive o contato com a execução de algum desses projetos, né? Então, dentro deles ali a gente trabalha com os arquitetônicos. Também ali tive o contato com os complementares, que foi na onde eu tive mais contato, aliás. E aí deles incluem, né, estrutural, hidrossanitário, instalações elétricas, também o PSIP, né, que é o projeto contra incêndio e pânico. E também tive bastante contato com orçamentação, com a parte orçamentária das obras. Também pude conhecer a parte das vistorias de obras, os levantamentos, documentações referentes à gestão pública. Dos levantamentos ali a gente também eu também tive contato com as chamadas medições, né, que é esse contato direto com as empresas, né, que eu acabo tendo. E acho que é isso. Então, iniciei meu estágio, né, tendo o primeiro contato ali com a apresentação do novo PAC da saúde, onde o governo ele acabou disponibilizando alguns projetos padrões de unidades básicas de saúde, né, que os municípios, no caso, eles devem seguir, né. Então, qual foi a tarefa dada a mim, né, inicialmente? Foi analisar esses modelos, apontar possíveis erros, possíveis problemas que podem gerar e apontar também os pontos fortes, né? Então, assim, com esse levantamento prévio, né, feito por mim e pelos outros estagiários que estavam ali, a gente acabou ali desenvolvendo, junto com a arquiteta, uma das arquitetas lá do departamento, ela acabou desenvolvendo um projeto para o UBS do bairro Tangará 2. E a ajuda que eu pude dar nesse projeto seria o desenvolvimento da maquete virtual, né? Ou seja, foi me passada a planta arquitetônica em que eu pude dar uma estudada, pude dar as minhas contribuições também, e com isso pude executar também o projeto no SketchUp, né, a maquete virtual no SketchUp, e renderizar ela pelo programa Inkscape para poder apresentar, né, de forma mais visível, principalmente porque depois a gente acabou apresentando esse projeto para o prefeito, para o secretário da saúde. Então, assim, para deixar mais bonito, né, para o cliente poder estar visualizando. Também ali foi me dado um dos trabalhos de renderizar, criar alguns vídeos da unidade de saúde de família do Jardim Buritis, né? Já tinha sido contratado uma empresa para fazer o projeto, só que quando eles fizeram o contrato, eles acabaram não pedindo imagens e nem vídeos. Então, assim, acabou caindo para mim o serviço de gerar imagens e vídeos para a gente poder fazer um videozinho legal para tanto ser postado nas redes sociais da prefeitura,
como também para ser apresentado na ordem de serviço, como foi feita. Além desses contatos com o projeto, entre eles, né, ou durante eles, acabava acontecendo na semana algumas visitas, como, por exemplo, essa daí, na visita na nova sede do SAMU, que está sendo construída. Então, assim, visitas, muitas das vezes também medições, né, para acompanhar o andamento da obra. E as medições nada mais é do que registrar e literalmente assim medir, né, o quanto a obra progrediu, porque esses registros eles acabam virando documento para a liberação do pagamento das etapas concluídas para a empresa, né, seguindo o cronograma que é entregue inicialmente, né, para ver tipo, essa obra aqui ela era programada 20%, ela andou 15%. Então, nesse mês, a gente vai liberar 15% desse valor planejado, né? Porque não foi feito tudo, então não será pago tudo, né? Dentre essas medições, teve o da sede do SAMU, e também pude acabar visitando medições como a do CAPSI infantil, né? Que estava sendo executado ali, pude acompanhar a parte de fundação ali, onde eles fizeram o aterro, onde eles fizeram as estacas também. E pude também acompanhar ali no Buritis 2, a construção da UBS do Buritis 2. Pude acompanhar bastante coisa, ela andou bem legal. Lá no escritório era dito como uma empresa que seguia muito bem, né, o cronograma, eles eram bem adiantados e acabavam cumprindo boa parte das medições, diferente de algumas outras. Mas enfim, pude também acompanhar ali a parte de aterro, a parte de fundação, a parte do dobramento das armaduras, a parte da concretagem usando o concreto magro para poder vir com as fundações. Também pude acompanhar ali alguns levantamentos de alvenaria também que foram feitos. Pude acompanhar também ali um problema que acabou acontecendo na obra, né, que lá está acontecendo duas obras simultâneas. Só que uma é de responsabilidade da CEMEC, então acabou faltando um pouquinho de compatibilização ali do muro de arrimo, do aterro. Um caso bem legal, assim, de acompanhar, né? E que, assim, infelizmente não pude continuar acompanhando o que aconteceu, mas onde as duas secretarias acabaram tendo que trabalhar juntos ali, né? Que é bem interessante. Também, né, começamos um levantamento, porque houve uma proposta de fazer um posto satélite em container para duas áreas rurais aqui em Tangará da Serra. Só que, como é uma área em que ninguém lá no escritório conhecia, nós começamos uma missão de levantar dados e fazer estudos. Então, podemos visitar a empresa MT Containers, que trabalha com essa área. Também coloquei ali a imagem do meu histórico do YouTube, que assim, foi permitido assistir vários e vários vídeos, pegar várias e várias referências, ver o que era coerente, o que não era, porque tem muito conteúdo informal também. E aí, literalmente estudar, né? Conversar junto com os colegas ali do escritório também, para poder estar fazendo esse projeto, que foi onde houve o início dele. Não participei do projeto arquitetônico, mas trabalhei com a arquiteta. A arquiteta, ela fez o projeto arquitetônico e me passou para eu acabar fazendo o hidráulico e o sanitário, onde eu tive a oportunidade de conhecer o programa QI Builder e fazer alguns cursos, né, que o pessoal já tinha gravado lá no sistema deles. Então pude conhecer, me aprofundar mais nesse programa QI Builder. Desenvolvi o projeto sanitário, o hidráulico. O elétrico não pude desenvolver, pois lá tem um engenheiro elétrico que acabou fazendo, né? Mas tudo bem. Também, né, fiz o projeto de fundação ali no Eberic, né? Uma ferramenta também ali do Auto QI comparada ao Builder, que é QI Builder. E também pude estar fazendo o projeto de cobertura, né? No caso, o projeto de estrutura metálica, onde
eu tive um probleminha que eu não tinha nenhum programa para dimensionar lá dentro da prefeitura. Então eu acabei fazendo alguns estudos em casa e desenvolvi esse projeto em casa através do programa CPCAD. Também usei o Tecla e montei as pranchas no AutoCAD, né? Então a gente teve esse primeiro projeto do posto de saúde. Tendo esse projeto feito, a gente trabalhou com a planilha orçamentária, né, pelo Orça Fácil, foi onde eu aprendi a mexer com o Orça Fácil. Nesse Orça Fácil, a gente acaba trabalhando com a tabela da Sinap e Cicro, que a gente acaba utilizando ali, e também tive que fazer algumas cotações, né? Com esse orçamento feito, a gente apresentou ele, e apresentado, tivemos um problema em que o orçamento acabou dando um pouco alto do que a verba que a gente tinha. Então, veio aí um novo desafio, baixar o valor desse orçamento. Então, mexemos, conversamos, estudamos e conseguimos baixar, mudamos a estrutura metálica, que era um local, né, que a gente pôde analisar a curva ABC, né, que foi gerado pelo programa Orça Fácil, pelo programa Orça Fácil, né? E é bem interessante porque entra numa área que às vezes a gente não dá muita importância na faculdade, né? Que é essa parte orçamentária, mas que teve grande impacto, né? Nessa atividade executada. E essa curva ABC foi essencial porque a gente conseguia ver os pontos críticos do orçamento e atuar diretamente neles. Então, fomos nesses pontos críticos. Uma delas era guarda-corpo. Então a gente precisava eliminar o uso do guarda-corpo, que era um elemento muito caro. Para isso a gente teve que rebaixar a fundação, para não ser necessário perante as normas, né, da NBR a ter esse guarda-corpo. A estrutura metálica, o telhamento, a área de telhamento ficaram mais carinhas também, né? Então assim, teve essa alteração e aí geramos esse novo projeto. Esse novo projeto foi apresentado e agora está com a Secretaria de Saúde a discorrer sobre o assunto com os vereadores, enfim, se será construído ou não. Ao finalizar isso, foi passado também um curso sobre o Softplan, né, que é um software do setor público, chamado Obras Gov. Esse Obras Gov, ele trata de diário de obra, medições. Então, assim, tudo que foi visto lá no começo, agora estava sendo desenvolvido uma forma de automatizar, né? Ou seja, a gente ter uma forma mais concreta de estar fazendo principalmente as medições, levantamentos, registro de contratos. Enfim. Também tive algumas outras atividades, como, por exemplo, preencher algumas ordens de serviço, organizar documentos, organizar dados, né? Fiz também alguns trabalhos assim, tipo levantamento de dados da frota que teve, porque foi feito um estudo para ser trocado. Então, assim, alguns servicinhos de documentação mesmo interna, que eu acabava fazendo, assim, e que, querendo ou não, acabava agregando, né? Porque é uma coisinha ou outra ali, mexer com documentação pública, você acaba aprendendo a lidar com muita coisa, a escrever muita coisa, a organização do sistema da cidade. Então, assim, como submeter, como funciona um pregão, como funciona uma licitação, como funciona um aditivo, como funciona uma medição, né? Então, várias áreas assim que acabaram agregando na formação, né, durante o decorrer desse estágio. É válido lembrar também que na parte de orçamento, também realizei as memórias de cálculo, né, os memoriais de cálculo, que são essenciais para as medições, aliás, né? Ou seja, é um trabalho prévio que a gente faz para ter um trabalho mais coerente e correto, né, no futuro, numa medição futura. No demais, eu acredito que seja isso. Posso estar esquecendo algumas atividades, mas a grosso modo foram essas atividades discorridas durante o meu estágio.
E assim, também similares, né? Eu comecei agora recente, eu acabei nem colocando na apresentação, mas comecei agora recente o projeto de um peer. Então, assim, também é algo novo e que eu tô tendo que estudar antes de começar a fazer, mas no geral tem sido um estágio que agrega bastante. Uma das maiores dificuldades que eu tenho tido é realmente de trabalhar com esses elementos novos. Então, assim, um container, um peer, são projetos que a gente não vê na faculdade e quando a gente bate de frente com eles, né, no dia a dia, a gente vê que a gente tem que estudar e tem que estar toda hora se atualizando, toda hora desenvolvendo métodos novos de trabalhar, e é algo muito interessante assim mesmo. E aí é isso. Obrigada.